Olá, meu nome é Alessandro, eu sou professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, do curso de Educação Física e Saúde. Eu faço parte do grupo de docentes que vai ministrar a disciplina de Esporte na graduação. Essa disciplina é promovida pela Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo e tem como objetivo incentivar a prática esportiva dentro da universidade. Durante os próximos minutos, a gente vai conversar sobre as modalidades esportivas coletivas. Essas modalidades estão entre as mais praticadas do mundo, seja em forma de lazer, recreação, seja em forma profissional e competitiva. O nosso foco vai ser sobre as características dessas modalidades e os benefícios que a prática regular proporciona para a saúde. Antes de mais nada, é importante destacar que a prática esportiva exige algum grau de esforço físico. Por isso é importante que você faça um exame médico antes do início dessa prática. Feito o exame médico, vamos ao jogo, né? As modalidades coletivas, elas são caracterizadas por situações de oposição entre duas equipes, né? Então elas envolvem a cooperação e a oposição entre os jogadores, né? Por exemplo, a gente pode citar o futebol, o vôlei, o rugby, o basquetebol, o handebol e várias outras modalidades que envolvem essa participação conjunta de duas equipes com objetivos de ataque e defesa que são intercalados em função da posse de bola, por exemplo. Dentro dessa dinâmica de jogo, a gente vai destacar três fatores principais, que são os fatores táticos, técnicos e físicos. O que são eles, né? Os fatores táticos a gente define como uma capacidade que o indivíduo que está jogando tem de tomar decisões. Essas decisões, elas dependem muito do momento do jogo. Então, por exemplo, eu estou com uma bola de basquetebol. O que eu vou fazer com essa bola? Quicar a bola no chão, driblar a bola no chão, arremessar, passar para um companheiro meu, se deslocar, enfim. Existe uma possibilidade muito grande de tomada de decisões e essas decisões dependem, basicamente, do momento do jogo, né? Em um determinado momento é bom manter a posse de bola ou tocar a bola e por aí vai. A esse conjunto de decisões a gente chama de tática, né? De decisões táticas. Mas é evidente que não adianta só eu decidir, eu preciso executar aquela minha decisão. Então, por exemplo, se eu vou passar uma bola, eu tenho que executar um gesto motor, né, de passe de bola, né? Se eu vou chutar a bola, se eu vou arremessar, se eu vou lançar, cortar, enfim, seja o que for, essa execução a gente chama de uma execução técnica, de fundamentos de uma determinada modalidade. Então a gente tem os fundamentos do futebol, os fundamentos do voleibol, do basquetebol e assim por diante, né, de cada uma das modalidades esportivas. E para executar essas ações, né, que a gente decide fazer, por exemplo, correr, saltar, chutar, arremessar, enfim, para executar essa série de ações é necessário que o organismo consiga gerar a energia necessária para a execução desse determinado movimento, né? Ou seja, é necessário que a gente tenha uma capacidade física suficiente para suprir a demanda metabólica daquela determinada ação motora. A isso, comumente, a gente chama de uma capacidade física, de um componente físico associado ao desempenho nas modalidades esportivas coletivas. Durante a prática, na realidade, tanto a questão tática de tomada de decisão, quanto a questão técnica, quanto a questão física, elas atuam de uma maneira conjunta. Então, por exemplo, quando eu estou pegando uma bola num contra-ataque no basquetebol e driblando essa bola em alta velocidade, né? Ao mesmo tempo que eu estou executando uma questão técnica, eu estou tomando uma decisão em relação a para que lado eu vou correr na quadra, para onde eu vou passar essa bola, enfim, o que eu vou fazer, né? Qual jogada vai acontecer, e ao mesmo tempo eu tenho uma requisição metabólica para gerar a energia necessária para correr, para driblar a bola, para passar a bola, enfim, para executar as ações. O que tem que ficar claro aqui é que durante a prática esportiva, tudo isso ocorre ao mesmo tempo. E essa requisição conjunta exige capacidades e habilidades motoras. E talvez esse seja um aspecto principal da nossa discussão hoje, né? Discutir o que são capacidades e habilidades motoras e, a partir daí, discutir quais são os benefícios que essa requisição de capacidades e habilidades motoras
Ou, de uma maneira ainda mais ampla, quais são os benefícios que a prática das modalidades esportivas coletivas proporcionam à saúde, proporcionam à saúde. Bom, então, primeiramente, o que são capacidades e habilidades motoras? Capacidade motora, a gente pode definir como uma capacidade neuromuscular do indivíduo, ou seja, uma capacidade que envolve o aspecto neurológico de organização e controle de movimento. Quer dizer, quando eu vou receber uma bola, eu preciso de um comando neurológico que vai fazer, de uma maneira bem grosseira, a gente pode falar que vai fazer determinados grupos musculares contraírem, outros relaxarem e o movimento ser executado de uma determinada maneira que envolve, como eu disse, organização e controle de movimento. Ao mesmo tempo, não basta apenas o comando neurológico, é necessário que os músculos entrem em ação. E essa ação muscular exige um metabolismo energético, exige a geração de energia. Então a gente pode definir a capacidade motora como essa integração neuromuscular, como essa integração entre a capacidade de organização e controle e a capacidade de geração de energia. Tá? Já as habilidades motoras, elas são dependentes da capacidade motora do indivíduo, e da própria capacidade que esse indivíduo tem de tomar decisões dentro de um determinado contexto, no nosso caso específico, dentro do contexto das modalidades esportivas coletivas. Então a gente pode definir a habilidade motora como a realização de movimentos visando atingir um determinado objetivo. Bom, e de tudo isso que eu falei, é importante destacar que essa integração das capacidades e habilidades motoras durante a prática das modalidades coletivas tem uma série de implicações práticas. Talvez a maior delas seja a possibilidade de praticar de melhorar, de evoluir no desempenho dessas capacidades e habilidades motoras por meio de diferentes situações, sejam essas situações jogos formais ou até mesmo situações de jogos adaptados, em função de um número variado de pessoas que estão praticando a modalidade ou até mesmo de espaço. A gente pode citar como exemplos um basquetebol que não precisa ser duas equipes jogando uma contra a outra, mas simplesmente jogar 2 contra 2, um futebol num espaço reduzido, uma série de adaptações às regras que permitem o treinamento, a requisição das capacidades e habilidades motoras em condições variadas, diversificadas. E isso é muito importante porque é possível praticar as modalidades coletivas em numa quantidade de situações realmente bastante variada e diversificada. Independente de ser um jogo com uma regra formal ou um jogo com uma regra adaptada, é importante destacar que aquele praticante, que realmente se esforça, que pratica dentro de um limite ótimo das suas capacidades físicas, essa prática esportiva vai exigir um esforço que a gente chama de natureza intermitente. O que é isso? Um esforço de natureza intermitente é um esforço que é caracterizado por alta intensidade intercalado por um período de recuperação. Quer dizer, a gente tem um esforço máximo considerando a capacidade individual, claro, ou pelo menos perto do máximo, e esse esforço é seguido por um período de recuperação. Então, como exemplo, as modalidades envolvem movimentos como a corrida, a mudança de direção, o salto, a parte técnica que a gente já disse, o chute, o lançamento, o arremesso, de repente, a manutenção do equilíbrio, enfim, uma série de movimentos que fazem com que os esforços sejam de maior, como eu acabei de dizer, sejam de maior intensidade, de menor intensidade, e isso promove uma série de adaptações fisiológicas no corpo humano que são muito importantes para a promoção e manutenção da saúde. A gente pode destacar, por exemplo, uma das mais importantes, a capacidade cardiorrespiratória. A capacidade cardiorrespiratória é atualmente doenças cardiocircular respiratórios são atualmente consideradas a principal causa de morte do mundo. E a prática regular dessas modalidades coletivas promovem benefícios importantes no sistema cardiorrespiratório. Um outro benefício importante são um aumento da força, da resistência muscular,
o que faz com que eu tenha uma melhoria das funções musculares e, consequentemente, também uma melhoria na pressão arterial, uma melhoria na capacidade metabólica, uma ajuda na prevenção do diabetes, na prevenção da obesidade. Uma outra característica importante é um fortalecimento do sistema esquelético, do sistema ósseo, que é bastante importante, por exemplo, para o combate à osteoporose. Enfim, existem uma série de benefícios fisiológicos que a prática regular, durante toda a vida, promove, né? Independentemente do nível de habilidade do praticante, do nível de competência do praticante. Então, o objetivo não é participar de uma equipe competitiva, pode até ser, mas a questão principal não é necessariamente participar de uma equipe competitiva, mas é simplesmente praticar essa modalidade ao longo da vida, né? E eu vou além dos benefícios fisiológicos, né? Essa prática regular, dentro da universidade, por exemplo, ela promove uma série de sociais, psicológicos. A gente pode destacar, por exemplo, a prática de um lazer saudável, a integração social, a formação de novos vínculos, de novas amizades, conhecer pessoas de outros cursos, de outras realidades, com diferentes pontos de vista. Enfim, a gente pode ir até um pouco além, falar um pouquinho das pesquisas que mostram que indivíduos que praticam esporte regularmente têm melhor autoestima, melhor capacidade de concentração, tem uma melhor qualidade de vida, portanto, quando a gente considera o conjunto desses fatores. Então, essa prática regular promove sim benefícios fisiológicos, sociais, psicológicos que são determinantes para a qualidade de vida e, inclusive, para um melhor aproveitamento dos estudos, para um melhor desempenho acadêmico e até mesmo para um melhor desempenho profissional. E agora que você já sabe um pouco mais sobre as modalidades esportivas coletivas, é importante a gente destacar que a USP oferece diversas oportunidades de prática dentro dos campi, onde você vai ter oportunidade de praticar uma modalidade que você já conhece, gosta, ou até mesmo conhecer uma nova modalidade, com certeza conhecer novos amigos, novas amigas, conviver dentro de um ambiente acadêmico saudável, prazeroso e com certeza isso vai fazer com que o seu desempenho acadêmico geral melhore ainda mais. Então, pratique esporte, estude e eu espero te ver por aí, quem sabe a gente praticar alguma modalidade juntos. Um abraço.